Resolvi fazer essa live para falar um pouco sobre os livros, né? Como é que a gente seleciona, né? Aonde é que a gente compra, como é que a gente encontra os livros que a gente usa para ensinar inglês para os nossos filhos, né? Não para ensinar, mas para aprimorar, né? Para treinar o inglês no dia a dia, né? Para melhorar o que eles aprendem nos cursos, né? No nosso curso, no caso. Tá bom? E eu chamei a Michelle, que é a nossa teacher, né? Para falar um pouquinho também como é que ela faz lá na casa dela. Eu vou chamá-la aqui, que ela já tá por aqui. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? E você, Tudo tudo bem? jóia. Eu estava falando que surgiu bastante pergunta, né, no Sim, direct. O pessoal tem bastante interesse nesse assunto, como escolher os é, livros sim, para aprimorar o inglês, né? Então, às vezes a criança já sim, tem aquele nível razoável, já está aprendendo, e a mãe tem dúvida em como desenvolver isso na criança, a leitura também, né? sim, E sim, e aí a gente já tem essa caminhada aí, né? Há algum tempo, a gente consegue ajudar, de sim, repente, como escolher esses livros, né? sim, com certeza. Acho que a primeira coisa é não ter medo. Eu acho que às vezes as Sim. pessoas ficam com receio. Ai, mas eu vou ler, meu filho não vai entender nada. Parece muito difícil, né? Você Sim, subestima a criança, às vezes, né? sim, exatamente. Eu acho que a primeira coisa é não ter medo, né? E segundo é você buscar livros que você já conheça, que a criança já conheça as histórias, isso vai Os facilitar até clássicos, para né? ela. Isso, os clássicos sempre, eu acho que isso vai ajudar bastante, né, as crianças. Eu acho que esses são os dois primeiros rumos, assim, para se tomar, e depois você pode buscar títulos, autores que outras pessoas já conheçam para você buscar e conhecer também. Aí, Sim. Na verdade, eu separei. é um pouco daquilo que a gente já faz em português, né, Michele? Então, Sim, quando a gente, no começo, quando eu tive as é, crianças, né, lá no comecinho, o meu mais velho tem 14 anos, para quem não conhece, né? Então, eu já tô há bastante tempo nessa escolha de livrinhos, tal. E no comecinho, assim, eu me sentia completamente perdida, né? Quando você vai lá na livraria, tem aquele monte de opção, ou numa é, biblioteca, e você fica é, perdido, né? Você não sabe o que trazer para sim, casa, né? sim, E esse cuidado que a gente tem em português e inglês, algumas coisas são em comum, né? São parecidas, né? Então eu lembro sim, assim que tinha muito problema de criança, a mãe, né, reclamando, olha, meu filho tem 9 anos, 10 anos, ou seja, plenamente alfabetizado, e não gosta de ler, né? Olha, meu filho odeia ler, meu filho não gosta de ler. Só que o que você está oferecendo para essa criança ler? Né? sim, Porque o que acontece, às vezes, assim, o que eu via, por exemplo, na escola, é que meu filho trazia muito livro ruim mesmo, assim, sim, desinteressante, com imagens ruins, com história ruim, às vezes com histórias até contra aquilo que a gente acredita, né? sim. E então, assim, às vezes a criança não gosta de ler realmente porque você está oferecendo para ela coisas que vai só desestimular, né? Ela vai pegar raiva dos livros mesmo, né? Sim, sim. Que não é E interessante, né? não é interessante, né? Então, assim, essa Sim, escolha entendo. é preferível, eu digo assim, é preferível que você tenha 5 livros em casa que sejam bons do que você ter uma prateleira É, cheia de livros ruins, sim, né? é Que verdade. só vai Tem juntar razão. pó ali e ele vai, né? Seu filho não vai gostar de ler. Então, assim, antes de mais nada, né, o que a gente procura são livros que tenham boas ilustrações. Às vezes não tem como, às vezes a gente não Isso. consegue Às achar, né? vezes é difícil mesmo. E às vezes você tem que relevar um pouco, né? Olha, eu vou usar esse livro aqui que não é tão legal a imagem, mas o texto é tão legal que vale a Sim, pena eu enfrentar isso aqui, sim. né? Então tem isso É, também. E sim, então, assim, exatamente. só um parênteses, né? Que além de tudo, né? Além do idioma tal, a gente tem essa preocupação também, né? Isso, Em ser livros que isso, passem bons valores, enfim, tudo isso, né? Sejam bem isso, escritos, com autores que a gente de repente já conhece, né? E isso, indicação, ter exatamente. indicação é o principal, né? Para a gente não gastar dinheiro à toa Exatamente. comprando lixo, né? Exatamente. Sim, sim, exatamente.
Isso é muito bom. Acho que pode falar, né, algum dos autores assim que nós Sim, usamos no nosso curso. Nós usamos as nursery rhymes, né, na maioria do curso que são Kids, por exemplo, né, tradicionais, para as né? crianças. Isso, que são tradicionais. Então, as nursery rhymes, acho que elas podem ficar ali em primeiro lugar, especialmente para as crianças pequenininhas, mas até as maiorzinhas se Até para as beneficiam. grandes. Sim. Então, acho que as nursery rhymes, né, da Mother Goose Book, é excelente, é super bom, né? Esse é um livrinho que eu não tenho ele físico, né? A Mamãe Gansa, Aqui. né? É. Isso, mas ele é excelente. Outro livro assim de poemas que é clássico também são os livros do Stevenson. Em inglês chama Garden of Verses, né? Jardim dos Tá. Versos. Eu, Sim. físico, eu só tenho esse aqui. Ah, Físico, eu tenho ele legal. A em gente pode pôr no português. post depois, eu deixo nos stories esses que eu estou Tá. indicando aqui, né? Legal, legal. Esse daqui é bem legal, ele tem uns poemas bem bonitinhos, tá? Em inglês ele é muito melhor do que a tradução. A tradução deixa um Sim. pouquinho a desejar, mas ele é bem, bem bacana, bem legal, o Stevenson. Acho que o Milne também nós usamos O bastante, autor né? do Ursinho Pooh, né? Isso, o autor do Ursinho Pooh, ele tem, assim, poemas, short stories, né? Historinhas que Sim. são muito bonitinhas, são bem legais para as crianças. O livro de Nursery Rhymes tem o nosso também, né? Do Inglês com Poesia, deixei separado aqui para Tá. mostrar, caso alguém não tenha, né? E é. Esse Tem o tem, e-book dele na Amazon, né? isso, tem a Nursery Rhyme, né? Em inglês, e do lado tem português também, e tem a ilustração. Então, é bom também, vai ser Para os bom para o seu pequenos. filho, né? Para os pequenininhos. Isso. Um que as minhas crianças gostam bastante aqui em casa é esse daqui. Go Dog Go, do Eastman. Tá? Ele é um livro aqui da coleção do Dr. Seuss. Nós estávamos falando sobre as ilustrações, né? Esse daqui do Go Dog Go, ele não é umas ilustrações tão feinhas assim, tá? É que às vezes, Tá. assim, eu particularmente, as ilustrações do Dr. Seuss, elas não são assim lindas, né? Sim, sim. Não são lindas. Mas esse até que não é assim, não deixa tanto a desejar. Ele é bonitinho. E o interessante dele é que ele é early reader, tá? Então, se você quiser procurar essa coleção na Amazon, você pode digitar o nome do selinho dele, ó, I can read it all by myself. Então, se você Tá. digitar isso, tá, no search da Amazon, I can read it all by myself, aí você vai encontrar vários outros, tá? Eu dei uma busca, assim, né, hoje de manhã, e assim, eles não são livros muito baratinhos. Esse daqui eu encontrei no sebo, tá? Eu encontrei na Tá. estante virtual, então dá pra você encontrar assim também, né? Essa, Na essa é Amazon, uma outra dica, né, Michele? Porque assim, você vai em sebo, geralmente tem uma seção lá de nossa, livros estrangeiros isso, e sim, é, muito baratos. Eu já cheguei a é, comprar livro por R$ 2, R$ 3, isso. cinco Eu também tenho reais e vários aqui. livros bons, né? Sim, exatamente. Esse daqui é um deles, né? Eu comprei esse livrinho, eu não tinha nem filhos ainda. Quando eu Aham, comprei esse daqui. E o interessante é que como ele é early reader, então você tem lá um filhinho que é pequeno, mas ele está aprendendo a ler, né? Ele é bom por isso, porque ele vai ter frasezinhas bem curtinhas, né? Ó, tá vendo? Uma sim. frasezinha por página. Esse livro especificamente ele trabalha com opposites, tá? Então vai falando big dogs, little dogs, small dogs e assim por diante, né? E as crianças gostam bastante. Aqui o que eu faço, assim, O segredo também acho que é a repetição, né, Michele? Porque como são livros isso, curtinhos, dá para você ler isso. todo dia, né? E aí a Sim, criança vai memorizando aquilo, né? E ela vai ter aquela frase exatamente. pronta. Quando ela estiver numa conversação ou ouvindo, ela já vai ter Isso. aquela frase, né, na memória para recuperar rapidinho, né? Exatamente, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Esse daqui, por exemplo, né, eu já leio para minha filhinha há muito tempo. E primeiro, assim, quando ela era bem pequenininha, eu lia ele só em inglês.
só em inglês, eu ia mostrando as imagens, ia tentando fazer mímicas, gestos para ela entender, né? À medida que ela foi crescendo, ela começou a querer que eu lesse em português. Ela falava, sabe, ah, mãe, lê normal. Então, o que eu comecei a fazer? Você faz? Aí eu faço assim, eu leio em inglês, eu falo, ó, mas eu vou ler em inglês primeiro, tá? Então eu leio em inglês e depois eu falo em português. Eu faço os dois. Entendi. Não tem problema a gente falar em português, então, de vez em quando. Quando você tá lendo o livrinho. Não tem problema, porque acho que eles chegam numa idade que ela quer ouvir a história, mas ela quer entender a história por completo. Nas duas línguas, né? Isso. Então, assim, historinhas que eles já conhecem, já até memorizaram, né, como você falou, e não tem essa necessidade. Mas, às vezes, ela pede sim. E aí, eu vou fazendo uma tradução simultânea mesmo. Eu vou lendo em inglês e vou lendo em português. Vou falando em português também. Eu faço assim, para não deixar de ter a leitura em inglês, né? Os meus também perdem. Os meus também, às vezes eu tô lendo para eles, eles falam, agora lê em português, aí eu faço, igual você falou, eu faço as duas coisas. Então, às vezes se você corta ali a criança na hora, né, fala, não, só vou ler em inglês, ela também vai perder o interesse naquilo, né, ela vai começar a achar aquilo chato, né. Então você tem que fazer de uma forma lúdica, né, então vai lá, se ela quer em português, quer porque quer naquela hora, lê em português, mas depois também no inglês e vai assistindo, é um trabalhinho de formiguinha, né? É um pouquinho por dia, parece que não tá dando resultado e a hora que você vê, eles estão pegando, né? Estão falando. Sim, eles estão entendendo também. Se você fala alguma coisa, aí a criança entende, porque aqui em casa, às vezes, nós falamos só em inglês, assim, em alguns momentos, e muitas coisas, assim, a minha filha entende. Ou eu falo para ela algumas coisas em inglês, né, dou os comandos, e ela entende, ela vai e faz, vai e pega o que eu pedi, sabe? Sem eu precisar traduzir, sem eu precisar falar em português, né? A mesma coisa quer dizer, vai devagar, né? Isso, devagar, é assim mesmo. Outro livro que eu tenho aqui, que faz bastante sucesso, né? Acho que é um que a Luciana Lachance já até indicou. Ele é um clássico também, tá? Good Night Moon. Ela falou desse, toda criança americana tem esse livrinho aqui. E ele é legalzinho para criancinhas pequenas, assim, crianças pequenininhas, né? Ele também vai ser um early reader, né? Vai ser um livrinho bem facinho para leitura, para criança que ali está aprendendo a ler, né? Ainda também. E para os pequenininhos, né? Ele tem bastante ilustrações e aí ele é fácil de a criança entender, ele é todo rimado, que vai facilitar também. E eu vou trabalhando assim nesses livrinhos, todas essas imagens eu vou mostrando para a criança e vou falando em inglês também, para a gente trabalhar o vocabulário aqui que tem nas páginas do livro. Então, vou fazendo isso também, além da leitura, tá? Além da leitura, ela é a leitura dialógica, né? Tem um nome para isso, né? É isso que eu ia perguntar, Michele, como é que você faz aí? Porque às vezes, quando a criança é muito pequena, se você não quer ou se você não sabe, de repente, né, ler a frase inteira, ou se você tá começando, às vezes a mãe também tem essa dificuldade, né? Um jeito que dá para trabalhar no livro, que eu vejo assim que dá bastante certo, é pegar o livro e ir falando o vocabulário, de repente, no começo, né? Então você sabe que é dog, que é cow, que é cat. Então você vai apontando e falando aquele vocabulário. E aí depois, no primeiro momento, você pode, no segundo momento, começar a ler a frase completa e até acrescentar coisas que não estão ali no livro, né? Falar, por exemplo, da cor daquele objeto. Enfim, você vai acrescentando. Num único livro você consegue ir trabalhando explorar várias coisas, explorar, né? Exatamente. É isso mesmo que eu faço aqui. Então tem aqui, por exemplo, esse é muito bom. Porque tem um vocabulário bem facinho mesmo, né? Então, como você falou, dá pra mostrar, né? O dog, o cachorro. Aí aqui tem, big dog, um cachorro grande, little dog. Já coloca o adjetivo e o substantivo, né? Isso, sim. Então é muito bom, até como você falou, né? Se a mãe tá começando e querendo ali, né? A mãe aprende junto, com as palavrinhas, aprende junto, sim. E você pode ir mostrando as palavrinhas e vai ensinando pro seu filho. Não precisa ser todas, né? Caso você não saiba todas as palavrinhas da imagem aqui, por exemplo. Mas o que você sabe, você vai falando pro seu filho, né? É bem interessante, é muito bom. Eu tenho um aqui que a minha filha gostava muito.
de ver, assim, de manuseá-lo quando ela era pequenininha, que é esse daqui. Esse eu comprei em sebo também, eu paguei bem baratinho, tá? Ele é um livro de dicionário, tá? Ele é trilingue, ele é em português, em espanhol e em inglês, tá? Tá, Então eu deixo um print dele depois também nos stories. Tá, isso. Ele é legal porque tem as palavrinhas soltas, como você falou, né? Então ele vem um vocabulário, aí tem ali uma palavrinha, sei lá, é leão, né? Vou mostrar a imagem aqui, né? Tem o leãozinho, né? E daí vai falar, né, o lion. E depois tem uma frase também usando essa palavrinha lion, né, o leão aqui, para as crianças aprenderem vocabulário. Ela gostava bastante de ficar pegando esse livro aqui e ficava me perguntando como é que eram as palavrinhas, né? Então, dá para pedir para a criança desenhar, né, o vocabulário. Isso. Olha, lion, agora desenha um leão. Ou você imprime na internet, manda ela pintar e vai falando, olha, é o lion, né? The lion is orange, enfim, dá para você ir trabalhando, né? Aí você vai falando sobre essa imagem. Aí você pode, se a criança é maior, né? E tá bom, você já falou as colors, né? As cores. Aí você pode ensinar as partes do corpo do leão, né? A mane, a juba, cos, patas. Você pode explorar isso também para uma criança pequena, né? Ele vai gostar, né? Se ele gosta de animais, dá para fazer mais coisas, né? Então, os clássicos que nós comentamos, né? Esse é um que eu tenho do João, tá? João e o Pé de Feijão, Jack and the Beanstalk. Esse eu comprei também num sebo, paguei bem baratinho, né? E ele é todo ilustrado e as ilustrações vão ajudando. E já é uma história que as crianças conhecem, então aí já até facilita também, né? Ele é bem bonitinho, esse daqui ele tá todo em inglês e a maioria das vezes quando eu li apenas em inglês porque ela já conhecia a história em português, então às vezes ela nem chegava a pedir. Livros que são bastante ilustrados, assim, ó, bem ilustrados, e a criança já até conhece a história, então muitas vezes eles nem pedem em português pra essa falar. história. Sim. Já conhecem, então tem bastante imagens aqui que vai entreter e a criança vai conseguindo entender. Esse daqui era um deles, que acontecia isso. Eu tenho um outro muito bom. Pode falar. Não, é que você falou do livro que você já tem em português, né? Uma dica, eu acho que para quem quer começar a biblioteca em inglês, é procurar justamente pela versão em inglês daqueles clássicos que você tem em casa, né? Então, tem mãe que gosta muito daqueles livros, por exemplo, do Grúfalo, ou né, esses temas, né? Mais o Morango Vermelho Maduro, tem vários autores aí que são mais famosos, né? Que tem esses livros que são conhecidos, que muita mãe tem em casa em português. Você consegue trabalhar esse livro em inglês daí, né? Pegar a versão dele em inglês e a criança já sabe a história e ela vai fazendo a correspondência, então, vai, né? Vocabulário, frase, é uma dica, né? E tem os autores, né? Os livros no YouTube também. Esses livros que eu falei, do Grúfalo, do Morango Vermelho Maduro, vários desses livros mais famosos, você encontra um vídeo dele com alguém lendo no YouTube, né? Então, também você já tem o livro em português em casa, coloca esse vídeo, no caso, para criança, se você não tem condição de comprar o livro agora, mas se tiver, melhor ainda, né? Ter o livro em casa. E aí você tem as duas versões da história, em inglês e português, né? Exatamente. E isso que você falou de ouvir as histórias, né, é excelente, porque muitas vezes nós não temos todo o tempo que gostaríamos, né, de ficar lendo para as crianças. Então, colocar um audiobook é excelente, né, é muito bom. Nívia, eu vou tentar gravar, sim. Só, a Nívia está perguntando, só se acontecer algum problema no Instagram, mas eu vou tentar gravar no final. Então, esses autores, né, a Julia Donaldson, que é a autora, né, do Grúfalo, Donny, Audrey Wood, eu tenho esse daqui, esse eu não tenho nem a versão em português dele, eu só tenho essa, que foi você que deu, inclusive. É a Casa Sonolenta, né? Isso, a Casa Sonolenta. Em inglês é The Napping House, mas você pode procurar, né, Audrey Wood, Dawn Wood, né, na Amazon e você vai conseguir encontrar certamente, né, os livros. Então, esses autores em inglês vai ser ótimo. Esse da Casa Sonolenta é muito legal, ele é uma história cumulativa, né? E aí, se você tem a versão em inglês dele, você consegue trabalhar muita coisa, né?
Sim, com certeza, com certeza. E as ilustrações, né, por exemplo, dessa versão que eu tenho aqui, é uma gracinha, é muito São bonitinho, lindas as né? ilustrações. Uhum. E como nós estávamos falando, né, com relação a trabalhar vocabulário, aí você pode usar essa imagem aqui para ensinar o vocabulário para o seu filho, né? Então ensinar bed, cama, mat, o tapete, você vai falando todo o vocabulário que E está esse aqui. Né? você importa pela Amazon também, né? Na Amazon você consegue Também. achar. Também você consegue encontrar na Amazon, sim. Até assim, na Amazon eu consegui encontrar aqui, antes de nós conversarmos, né? Eu dei uma busca, né? E todos os livros da Penguin Readers, você pode encontrar na Amazon, tá? Então, se você colocar lá Penguin Readers, eles vão ser, assim, num preço mais acessível do que esses daqui que eu mostrei do I Can Read It All By Myself, tá? Tá. Esse daqui é um pouco mais caro do que esses da Penguin Readers, tá? E os livrinhos da Penguin, né, como nós falamos, bom, né, você procurar livrinhos que tenham ilustrações bonitas, né? Eu encontrei vários livrinhos aqui, Level 1, né, nível 1, com ilustrações bonitinhas. Dá para você dar uma olhada nos livrinhos antes de você comprar. E eu encontrei livrinhos por 25, 26 reais. Não é muito caro, Não é né? muito caro, né? Tá um preço mais acessível. E acha em são sebo livrinhos... também, né? Acha em sebo também. Porque Sim. esse aqui, olha, que eu tenho ele, que é da Caixinhos Dourados, Sim. é da Penguin. Então aqui embaixo, olha, vem, né, escrito. Isso. E aí a mãe que tá querendo saber o nível, ó, depois eu deixo os prints também lá nos stories, mas aqui vem, olha, os níveis, né, e quantas palavras mais ou menos, olha, trabalha, para a criança tem que saber antes, né? E aqui vem, olha, se é o inglês americano ou britânico, olha, e o tipo de livro, depois eu vou, que a imagem inverte aqui, depois eu dou um print, mas fala se é contemporâneo, clássico ou original. E esse daqui, olha, ele é o Penguin Young Readers. Então tem que estar atento também para essa diferença. Tem o Penguin Readers, que são para as crianças mais velhas, né? E esse Young Readers são para as crianças mais novas, né? De 7, 8 anos, né? Isso. No inglês americano, isso mesmo. E daí você encontra também por números mesmo, level, né? O nível, vai ter lá level 1, nível 1, level 2, né? Nível 2 e assim por diante, né? Mas são historinhas bem legais. Uma que eu tenho aqui que eu gosto muito, e eu não tenho a versão dele em português, né? É da Beatriz Potter. Tá. O Peter Rabbit. Então, esse daqui é a coleção completa. Esse não é da Beatriz Penguin. Potter. Não, esse daqui não. Esse eu comprei em sebo também. É bem antigo. É outro aqui. Não, mas não é da Penguin esse daqui. Tá. Mas a historinha do Pedro Coelho, ela é muito, assim, como ele é todo ilustrado... É mais fácil, né? É mais fácil de entender. E eu faço, né, quando preciso, né? Se a minha filha pede, eu faço aquilo de falar a história em inglês primeiro e depois eu vou fazendo a tradução simultânea, né? Mas acho que Beatriz Potter também é bem legal, né? Agrada as crianças. Eu tenho outros mais simples, assim, para criancinha bem pequenininha, como esse daqui também. The Tale of Beatrice Potter, e tem esse daqui dos bunnies, e daí eu exploro bastante as imagens, né, as figuras para poder fazer a leitura, tá? E dois que você já mostrou também ontem, né, do Eric Carle. Não sei se eles estão por cá, eles estão por aqui. Eu tô com eles aqui, né. Eu tentei deixar, você tá, que eu tentei deixar separado também, tem esse, o autor é o Eric Carle, né? Isso. Ele tem muitos, eu tenho só esses dois dele, mas ele tem vários outros, né? Ele tem vários outros. Tem aqui mostra todos os outros, eu também não tenho todos, né? Eu tenho esse também, do Brown Bear, né? E o The Very Hungry Caterpillar, a lagarta comilona. E esse para trabalhar vocabulário com as crianças em inglês, ele é muito bom. As crianças vão aprendendo, eles gostam bastante, né? Acho que Esse livro dá para usar de duas maneiras, né, Michele? Dá para a gente usar com os pequenos que ainda não leem, a gente lê para eles. Sim. E aqueles que já estão lendo, no caso da minha Maria, né, com 7 anos, ela já lê em português, ela está começando a ler em inglês.
Então, esses Isso. livros bem pequenos, com poucas palavras em inglês, para ela é excelente para ela ler, né? Para ela ler, sim. Esses daqui acho que são ideais. Esse, para criança que está aprendendo a ler, né? Esse, né, Isso. do Eric Carle, esse Good Night Moon também. Porque vai ser um easy, né? Um easy reader. Esse da Penguin, esses livrinhos da Penguin, Young Readers, Level 1, também vão ser excelentes para Também as para essa crianças idade, pequenas. 7 anos, né? 8. Isso. Isso, essa idade é ótima. O É do complicado a gente Stevenson, falar né? a idade, né? Eu É fico com medo de difícil. falar a idade, porque, assim, é por nível, Depende né? da Cada criança, criança né? tá num nível, sim. É. Então eu fico com essa preocupação, porque às vezes a mãe tá assistindo e fica desesperada, né? Nossa, mas meu filho tem 7, tem 8, tem 9 e ainda não tá conseguindo. Eu falo a idade baseada nos meus aqui que já estão conseguindo nessa fase Sim, ler, né? Mas eu acho sim. que é importante a mãe ver, ir devagar, né? Ir com calma. Então, Isso. se a criança já está conseguindo ler uma ou outra palavrinha, você não precisa ler o livro inteiro, né, Michele? Não, Então, assim, não, pegou o exatamente. livro, leia uma página, né? Igual esse do Brown Bear aqui, deixa eu só mostrar para exemplificar, né? Leia uma frase que você conseguir ler, Isso. né? Depois, Sim. um outro dia, peça para ela ler 3 frases, né? No outro dia, na outra semana. Então, vai com Isso. calma, né? Que Isso. você consegue bons resultados, né? Sim, com certeza. Com certeza, acho que é esse Vamos caminho deixar mesmo. salva sim. A Tiara está perguntando. Vamos sim. Eu acho que os livrinhos de poemas, né? Poeminhas, para as crianças pequenas, você está falando, né? Não precisa ser o livro inteiro. Então, às vezes, se é uma história muito longa, né? Aí vai dificultar, especialmente para um young reader, né? E daí os poemas, eles vêm para ajudar nisso, né? Que o poeminha, ele é sempre curtinho, vai ter ali uma estrofe, 2 estrofes, né? Depende do poema. Eu tenho esse daqui, que eu também comprei em sebo, tá? Poems to Read to the Very Young. Ele é da Josette Frank, não é assim ninguém tão conhecido, pelo menos eu não sabia tanto assim dela, né? Mas tem uns poemas bem bonitinhos e eles são, olha, bem curtinhos. E as ilustrações também são uma gracinha, tá? As São ilustrações bem são bem bonitas. bonitinhas. E os poeminhas também são bonitinhos, são bem interessantinhos, é bem legalzinho para as crianças lerem, né? Para aprenderem a ler. É bem legal esse daqui. Outro que eu tenho bem famoso aqui, que faz sucesso aqui em casa, e eu gosto bastante também, é esse daqui. Com ilustrações Tá. do Richard Scarry. Que Tá? também tem em Que é português, né? Esse. isso. Tem em português e eu não tenho a versão em português. Eu paguei R$ 20 desse daqui, desse livro, no sebo. Eu lembro quando eu comprei. E ele tem uma historinha para cada dia do ano. Então ele é bem legalzinho. Ele tem desde historinhas mais longas, né? A historinhas mais curtinhas, né? Ó, tem aqui uma historinha mais longuinha. Aqui já tem um poeminha mais curtinho. Tá? Aqui também, ó. Uma historinha curtinha e é uma historinha para cada dia do ano, tá? Então ele vai falar sobre um pouco sobre o weather, sobre o clima, né, naquele período. Aí uma historinha para cada dia, é bem legal, é bem bacana, bem interessante esse livro aqui. E a Viu, coleção Michele? pode falar. Isso que eu ia falar da coleção do Little Golden Books. Não sei se você era essa. Separei aqui os que eu tenho. É isso que eu ia falar. E essa coleção aqui que é excelente, né? Little Golden Books é o nome da coleção. Então, se você procurar na Amazon por Little Golden Book, aqui, você vai encontrar essa coleção que é uma gracinha, assim, desde as ilustrações e o E acha em texto. sebo também, né? Eu já Acha em comprei sebo muito também. em sebo. É bem Certo. barato, assim. Ah, tá. Porque na Amazon eles não estavam assim tão acessíveis, né? Esses livrinhos do Depende do Little Golden título. Eu Books. procurei ontem. E alguns títulos ainda estão com preço bom, mas realmente Tá. por conta do dólar e tal, tem uns que estão muito Tem uns caros. que tá, exatamente. Mas ele é uma gracinha, ó, as ilustrações dos livrinhos é muito bonitinho e o texto também é bem legal. E ele não é longo, né? Ele é curtinho. Então, Ele é para curto. um young reader, né? Ele vai ser bom para criança Eu treinar e tenho, para
Eu tenho para os meninos, Michelle, eu tenho desse, do Little Golden Ah, Books mesmo, a coleção do Star Wars. Eu comprei esse legal. daqui, olha, então vocês vão ver lá, procurem por Little Golden Books, na estante virtual, no Mercado Livre tem também, esse daqui eu comprei pelo Mercado Livre, eu comprei vários livrinhos por R$ 10, assim, acho que veio uns 4, 5 livrinhos Legal. por Legal. 10, R$ 15. E eles são, assim, bem atrativos, tá vendo? Com uma imagem bem legal, olha, para os meninos que gostam de Star Wars, coisa assim, né? Eles são, olha, bastante, tá Ah, vendo? Parecidos com o filme, né? Olha, com as ilustrações e com isso. o texto aqui. Então, esse daqui eu leio para os meus pequenos, que eles ainda não sabem ler, né? E os maiores, eles conseguem eles mesmos lerem em inglês. Então, vai trabalhando Uhum. vocabulário, gramática, né? Então, da Little Golden Isso. Books também, olha, a coleção do Star Wars. E aqui atrás do livro, ele vem com um catálogo, ó. Isso aqui é maravilhoso. Depois eu deixo o Isso. print também, que dá para É vocês super legal. saberem, olha, tudo. Então tem de princesa, tem os clássicos, né? As nursery rhymes, tudo aqui, olha, E aí quais são os você livros que eles têm. Pode E aí, falar. Vanessa, como você falou, você pode buscar o que interessa seu filho, né? No tema que ele Ai, gosta, ai, isso. não, minha filha gosta muito de fada, né? Aí você pode buscar aí um livrinho, uma historinha de fada ou de princesa, ou seu filho, né, do Star Sim, Wars. E aí a gente vai despertando o interesse, né? Buscando algo sim. que a criança goste, né? Tenha prazer, né? Com aquilo, Sim, e de né? novo, no sebo, esses livros aqui às vezes tá R$ 2, R$ 3, R$ 5, viu? Você acha Bem baratinho, baratinho, se né? procurar, acha baratinho. E em biblioteca também, né? É que agora a maioria, não sei onde que o pessoal tá, né? Se tá a biblioteca aberta ou não, né? Mas quando abrir, na biblioteca também tem bastante livro em inglês, uma prateleira lá, geralmente, né? Tem lá e Sim, dá para usar, sim. né? Sim, exatamente. Eu tenho um bem simplesinho que eu comprei no sebo também, que é esse daqui, ó, Cats and Dogs. E a minha filhinha era bem pequena quando eu comprei esse livrinho aqui, e eu gostei Deu uma bastante das travada no vídeo, Mi. Eu ilustrações. não sei se travou para todo mundo. Travou? Para mim deu uma travadinha. Ai, Agora voltou, parece. agora voltou? 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 Voltou. Então tá. Mas esse daqui é bem legalzinho, assim, ele tem o number, né, aqui ele vai trabalhar com o número e daí o noun aqui, ó, cats, então vai mostrar, ó, two cats. E aqui tem uma frase, tá? Ele vai ensinando a criança a falar, fazer uma frase. Então, at the White House, na Casa Branca, there are two cats. Então, na Casa Branca tem dois gatos. E aí ele vai passando e vai falando os numbers e vai mudando, né? A cor da casa, o número ali de cachorros, de Qual que é o dogs. nome desse livro? É bem legalzinho. Chama Counting Cats and Dogs. Esse daqui. Da Tá? coleção? Qual coleção? Picture Puffins. Esse Tá, daqui, ó. tá. Eu deixo o print lá depois também, quem tiver interesse. Aqui, ó. Picture Puffins. É bem legal. É bem bonitinho, assim, para as crianças que estão ali, né? Iniciando, né? Aprendendo. Vai ser bem legal esse daqui. Eu tenho outros aqui também eu tenho esse, que eu comprei no final do ano também, The Velveteen Rabbit. É bonitinho também, é uma história bonitinha de coelhinhos. E as ilustrações também são uma gracinha. É bem bonitinho. Ai. Olha, as imagens são bem Bem bonitinhas legal. do livrinho. E a historinha também é bonitinha. É bacaninha. The Velveteen Rabbit. Ele estava num preço bem acessível na Amazon no final do ano. Esse daqui também. The Littlest Christmas Tree. Que legal. Esse daqui, ó, esse Scholastic. A gente encontra vários livrinhos aqui desse Scholastic. É bem bonitinho. É uma historinha bonitinha. Aí ele vai falar um pouco daquela canção famosa, assim, natalina, né? Oh, Christmas tree, how lovely are thy branches. Tem essa musiquinha aqui na historinha e as ilustrações são uma gracinha também. É bem bonitinha. Muito bonita, sim. É bonitinha as ilustrações e a historinha também. É bem, bem legal.
Outro que eu tenho aqui, assim, de história de Natal, assim, que é um clássico também americano, também toda criança americana vai ter esse livrinho aqui, é o Was the Night Before Christmas, que é um sim. poema, né, do Clement Moore. É uma história muito É um poema famosa. clássico, né? Clássico, clássico. Todas as crianças vão ler essa história aqui no dia 24 de dezembro, nos Estados Unidos. E esse daqui um livrinho que eu comprei na Amazon também, e ele traz o poema ilustrado, né? Todo ilustradinho. Também é bem Tem bonitinho, é bem versão em legal. português dele também, né, Miceli? Sim, sim, Tem a tem. versão. Então dá para a mãe também trabalhar o Dá. português e o inglês, né? Isso, exatamente. E ele é bem bonitinho, ó. É bem legal esse livrinho aqui. É bem bacana. Bem legalzinho. Eu tenho um outro tipo de reader aqui, que seria um early reader, para crianças que estão começando a ler, mas aí crianças maiores, talvez com... É difícil falar a idade, né, como você falou, porque depende muito da criança, mas eu acho que talvez para uma criança de 10 anos... Eu tenho esse daqui, ó, que é a historinha da Senhora Coelho. Ele é um Miss Peter Rabbit, tá? A Dover Peter Cottontail Book. Desse selinho aqui, ó. É um livro que eu Esse encontrei daí a em gente acha sebo. onde? Em sebo? Tá. Eu encontrei em sebo, tá bom? Esse classic aqui. Não sei se seria possível encontrar assim na Amazon, mas no Na estante sebo com virtual, certeza. Mercado Livre, né? Isso, nesses. E esse daqui, ele é easy read type, então ele é bem facinho. Ele é um livrinho mais longo, por isso que eu tô falando que seria para crianças ali de 9 anos, 10 aninhos. Então ele é um livro longo, Tá com, certo. Para os mas com maiores, né? capítulos, isso, com capítulos curtinhos. Com capítulos bem Tá. curtinhos, tá? Para os maiores, eu tenho uma coleção aqui também. Eu não sabia se ia dar tempo de falar, Tá. mas já que você entrou, né, no assunto, eu tenho uma coleção aqui, olha, que esse daqui é da Ciranda Cultural. Então também é fácil de achar. Ele é adaptação, são Tá, eu sei. adaptações dos clássicos. Então, olha, Uhum. se a criança já é maior, né, já está com um nível de inglês maior e você quer trabalhar a leitura com ela, esse é do Robinson Crusoe, tá vendo, né? Ele tem nas páginas dele a versão em inglês e em português. Olha, então tem uma página com a versão em português, olha. E Sei. depois, ao lado, já tem a versão em inglês também, ó. Então, Uhum. não precisa nem de dicionário, né? Funciona É. como, né, um dicionário aqui em tempo real. Aham. Então, esse aqui, o Felipe, meu menino que tem 14, ele leu bastante, porque eu tenho vários aqui. Ele leu a coleção inteira, acho. Eu tenho o Viagem ao Centro da Terra, ó, do Júlio Verne. A Ilha Uhum. do Tesouro, Ah, né? é Que por legal. sinal é do Do Stevenson Stevenson. também, né? A gente falou desse Isso. autor que é Eu gosto maravilhoso. dele. Ele é bom. E tem o Moby Dick, olha. Tem alguns Uhum. outros também que eu não separei aqui, mas são todos dessa coleção. Então, se você for procurar, quem estiver assistindo, né, da Ciranda Cultural, e a capinha dele é mais ou menos assim, ó, são os livros bilíngues, né, as adaptações dos clássicos. Como toda adaptação, tem gente que gosta, tem gente que não, né? Mas eu acho que para É, aprender inglês é excelente, porque você já sim. conhece um pouco da história, né? Não vai ter nada muito maluco ali no meio, né? Não vai ter Não, exatamente. ideologia, não vai, né? Você consegue Sim. ficar um pouco mais tranquilo. Se a mãe tiver tempo para ler antes, acho ótimo, né? Porque é sempre bom dar uma Isso, sempre olhada, bom. né? Mas É, essa coleção aqui, para os mais velhos, assim, é bem legal, para quem está querendo pegar fluência, né? Leitura em inglês. sim, sim. Eu acho que é excelente, assim, é muito bom esses livros. Eu acho que o que eu tinha aqui, que eu separei, são esses. Eu não sei se E o eu, pessoal que está assistindo tem alguma pergunta, a gente nem abriu, né, para perguntas, mas acho que podia abrir, né, para ver se sim, alguém tem alguma pode, dúvida. pode Vai ser ficar sim. salvo, tá? A gente vai salvar essa live, a gente vai tentar deixar os prints lá para vocês, né? Como teve Uhum, bastante gente isso. perguntando no direct, lá nas caixinhas de perguntas sobre esses livros, né? Então a gente vai deixar. Mas aí, se alguém também tiver alguma dúvida agora, quiser tirar alguma dúvida, pode aproveitar.
Acho que podemos encerrar então, né? Tá certo. Acho que é isso, né? Aí depois, se surgir algum comentário, alguma dúvida, manda lá na caixinha pra gente. Isso, tá certo. Obrigada, Então Michele. tá bom, Vanessa. Um abração, viu? Obrigada para quem está assistindo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.